Meu nome é Henrique, tenho 23 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 14 anos. Na época eu tinha 9 anos de idade e morava com meus pais em uma fazenda. Eu sei que meu pai me deu a vida, tenho que respeitá-lo, mas infelizmente não existe afeto nenhum. Nós nunca tivemos uma relação muito boa. Não sei responder o porquê dele ter tanta raiva de mim. Eu sofri muito nas mãos do meu pai. Quando era criança, ele saía para beber à noite e deixava eu e minha mãe em casa. Quando chegava, era a pior parte. Ele sempre ficava muito nervoso e me batia, quase todas as vezes que ele estava bêbado. Depois de muito minha mãe tentar impedir, ele acabava parando, mas era porque já estava cansado de tanto me bater. Eu vivia cheio de hematomas pelo corpo. No final de tudo, minha mãe, chorando, sempre me pedia desculpas, mas era só isso. Ela nunca tentou mudar essa situação. Sei lá, deixar meu pai, denunciar, não sei. Mas eu nunca a culpo por isso. A culpa sempre foi dele. Hoje isso não acontece mais. Ele nem tenta, ainda bem, pois deve imaginar que eu já consigo enfrentá-lo e as coisas podem acabar mal. Mas ainda assim não nos falamos muito. Para mim ele é apenas o homem que me deu a vida. Nada mais. Em uma noite, eu estava com minha mãe em casa e ouvi o barulho do carro. Era meu pai que estava chegando. Provavelmente bêbado. Dessa forma eu já sabia o que me esperava. Nessa noite eu decidi me esconder dele. Quando ele começou a abrir a porta, eu pulei a janela e corri em direção ao milharal. Não sabia para onde estava indo. Só queria correr para longe dele. Eu acabei me cansando e parei um pouco. Foi quando escutei ele gritar meu nome. Logo percebi que ele entrou no milharal para me procurar. Eu me apavorei. Não sabia para onde correr e nem onde me esconder. Foi quando um menino veio em minha direção e me estendeu a mão, dizendo para acompanhá-lo, pois ele conhecia um esconderijo onde meu pai jamais me acharia. Nós corremos um pouco até chegar em uma parte morta do milharal. Toda a plantação em volta estava morta, e no meio havia um buraco. O menino pediu para eu entrar. Depois de já estarmos no buraco, começamos a conversar. Não estava entendendo como ele havia me encontrado no meio do milharal. Já estava muito escuro. Então ele disse que passava pelo mesmo problema que eu. Seu pai batia muito nele, e quando conseguia fugir, se escondia no meio do milharal. Eu me senti mais seguro depois daquilo. Nunca imaginei que alguém estava passando pela mesma situação que eu. Depois de conversarmos, acabei dormindo, e acordei com o dia amanhecendo. Eu me levantei, mas o menino não estava mais lá. Então saí do buraco e fui correndo em direção à minha casa. Mesmo com medo do meu pai, estava muito preocupado com minha mãe, pois ela não teve nenhuma notícia minha. Chegando lá, meu pai foi a primeira pessoa que encontrei. Para minha surpresa, ele não se lembrou de nada, pois estava bêbado na noite passada. Então eu entrei em casa e dei um abraço na minha mãe. Ela estava morrendo de preocupação. Então eu a acalmei e contei que fiquei escondido no meio do milharal a noite toda. Ela disse que era muito perigoso, pois à noite tem animais selvagens que poderiam ter me ferido. Eu então respondi que foi um menino quem me mostrou o esconderijo, e que ele ficou comigo a noite toda. Ela achou estranho. Disse que não havia criança por ali. Eu falei que tinha sim, e ele também apanhava do pai. Por isso se escondia lá. Ela me pediu para mostrar o esconderijo, pois assim ficaria menos preocupada caso acontecesse de novo. Então eu a levei até lá. Não me lembrava muito bem do caminho, mas sabia que era uma parte do milharal que estava seca.
Logo eu avistei o lugar e disse que o buraco era bem no meio. Ela então parou e, um pouco assustada, disse que era impossível ser ali e que eu estava enganado. Mesmo assim, fiz questão de levá-la para ver o buraco. Foi aí que tive uma surpresa terrível. O buraco estava cheio de terra e em cima dele havia uma cruz. Era uma cova. Nessa hora eu fiquei todo arrepiado. Não estava entendendo, pois há alguns minutos atrás ele estava vazio. Minha mãe percebeu o meu desespero e disse que aquela era a cova de um menino que havia morrido há 25 anos. O pai dele a havia espancado até a morte e ele foi enterrado ali, antes de meu pai comprar as terras. Eu comecei a chorar de medo, mas minha mãe já havia entendido tudo. Ela então me acalmou, dizendo que talvez o fantasma do menino só estava tentando me ajudar, pois sabia o que eu estava passando. Já se passaram 14 anos, e depois desse ocorrido eu nunca mais saí pelo milharal à noite. Mesmo sabendo que o fantasma do menino só estava tentando me ajudar, eu fiquei muito assustado com o que aconteceu. Na verdade, eu agradeço e rezo todas as noites para que a alma daquele menino descanse em paz. Hoje eu não tenho mais medo, pois quem na verdade era o monstro? O fantasma daquele menino ou meu pai?